Doutor Cid, seja muito bem-vindo ao programa Harmonize. O senhor está aí com a gente? Com muito prazer, com muita alegria, quero inicialmente contar a você, a sua equipe e, em especial, aos nossos assistentes telespectadores. Estou aqui com uma alegria muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Cid, muito obrigada por ter aceito o convite. E hoje o senhor vai contribuir com a gente falando do tema saúde do homem em tempos de pandemia. Mas antes de conversar sobre esse assunto, você que é um homem ilustre, que tem muito a agregar para a nossa sociedade, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você que cumpriu esse desafio aí de fazer 2 formações, né, tão importantes para a nossa sociedade. Hoje atua como médico, atua como advogado também. Como é que é essa vida profissional? Como é que foi essa formação? Você pode falar um pouquinho, contribuir um pouquinho com a sua história para todos nós, por favor? Olha, Nádia, aproveitando a oportunidade, é com harmonia. Então, eu me formei em medicina há muito tempo, já faz mais de 50 anos. No passado, nós fizemos 50 anos de graduados na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tive a minha formação neurocirúrgica pela residência médica em Brasília, do antigo primeiro Hospital Distrital de Brasília, hoje Hospital de Base, e posteriormente me transferi para São Paulo e tive a minha vida profissional toda ela montada, construída e executada em São Paulo. Sempre fui um indivíduo muito, diria assim, incomodado e curioso, e me dediquei muito à política médica, tanto no que diz respeito ao ensino da medicina, a um pouco de estudo sobre as faculdades de medicina, suas expansões, a forma vertiginosa dessa expansão. A gente entende que é bastante inadequada e indevida, que a qualidade é uma qualidade muito questionável em termos de formação. Os programas de residência médica, programas de expansão de formação de especialistas, e tive uma atuação sindical também muito grande. Comecei esta atividade presidindo a Associação Nacional de Médicos Residentes, lá nos idos dos anos de 1970, especificamente. Depois tive uma atividade muito grande na vida sindical, presidi o Sindicato dos Médicos de São Paulo durante 9 anos, por consequência, presidi a Federação Nacional dos Médicos, e na dedicação à residência, à área associativa, ao ensino mais específico, à formação científica, eu presidi a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Isso acabou me dando aí uma distinção muito honrosa de ser eleito para a Academia de Medicina de São Paulo, onde eu ocupo a cadeira 85. Há 27 anos me graduei em Direito e, em seguida, prestei aí a prova da OAB e, há 27 anos, estou na atividade advocatícia. Juntei uma coisa com a outra, porque, apesar de, num primeiro momento, parecer que são muito distantes, de fato se identificam muito. Uhum. E, desde então, tenho me dedicado à concentração do direito médico, do direito à saúde, e, lógico, por uma questão muito assim, natural, eu acabei tendo uma tendência muito grande e, sem dúvida nenhuma, um apelo muito grande para a defesa de médicos. Isso, em resumo, é o que a gente faz, harmoniza uma coisa com a outra, dividindo horários, adaptando as diversas conveniências de um e outro, e até agora está nascendo em harmonia. Doutor, então, em nome de toda a sociedade, quero parabenizar você, né, por ter feito uma trajetória de trabalho, de vida até então, né, tão fantástica, agregando valor a todos nós. A gente sabe que
poucas pessoas se envolvem politicamente de fato, né, nas suas carreiras, e a sua trajetória é brilhante, quero agradecer, né, e você tem muito a contribuir, ainda muito a fazer a todos nós, né, a sua família, a sua vida em si. Então, parabéns e obrigada, gratidão por contribuir com toda a sociedade com essa trajetória fantástica. E por isso, não menos... E exatamente por isso, desculpa, né, estamos aqui... Nada, doutor. Estamos aqui, né, honrando mesmo, né, usufruindo da sua presença para que você fale, né, com tanta propriedade aí sobre a saúde do homem em tempos de pandemia. E como é que a gente pode trabalhar, doutor, você como homem, com essa trajetória, né, fantástica e vivendo esse você fala, né, em harmonia, mas a gente imagina o quão desafiador deve ser, mas com certeza deve ser um prazer, um imenso prazer. Você escolheu essa trajetória e faz com honra. E como que, do lugar de homem, do lugar de médico, né, quais são as orientações que você dá a todos os homens, como eles devem proceder para prevenir a Covid-19, tendo em vista tantas liberações? Nós passamos um tempo, né, em isolamento e agora temos todas as liberações ora verificadas. Quais seriam as suas sugestões, as suas orientações para o público masculino especificamente, mas também para a sociedade em geral, em termos de prevenção da Covid-19? Inicialmente, que o importante não é ser importante, o importante é ter amigo importante. Por isso é que você está me fazendo tanta referência dessa ordem, não sei se merecido ou não, mas enfim, a gente sempre fica envaidecido e agradece. Gratidão, doutor. Olha, na realidade, se nós formos analisar os aspectos específicos da Covid-19, ela não obedece idade, sexo, gênero, preferência sexual, preferência política, ideológica, doutrinária, religiosa, pega desde tenra idade até as pessoas muito mais idosas. É uma doença nova, que a gente tem muita dificuldade em conhecê-la na intimidade, mas sabe que é uma doença extremamente agressiva, muito violenta, e que não respeita nada nem ninguém. Então, as prevenções efetivamente eficientes neste momento, que se aplica a todos, mas eu diria assim, enfaticamente aos homens, que os homens são mais descuidados que as mulheres e acabam postergando os seus cuidados com a saúde, que nós temos, primeiro, que se possível fique em casa. O isolamento social é uma forma de prevenção não absoluta, mas muito eficiente. Segundo, os hábitos de higiene que parecem ser aí exagerados neste momento, mas não são. Quando sair, use máscara sempre. Em determinados locais, use luvas descartáveis. Quando voltar, procure evitar a entrada em casa com o sapato da rua. Existem hoje vários lugares que têm aí soluções sanitizantes, isso ajuda bastante, mas pode-se colocar um tapete com um pano úmido na porta de entrada, com uma solução de água sanitária e mais álcool, ali borrifado, umedecido, que isso ajuda bastante. Evitar contato em casa com a roupa da rua, sempre tirar a roupa e imediatamente se lavar com um banho completo. Independente das atividades ou do local, higienizar as mãos, lavando, bem lavado com sabão, como foi explicado aí amplamente, no máximo intervalo a cada 2 horas, e toda vez que tocar um objeto, que mesmo dentro de casa, procure usar álcool gel. Esses são os pontos fundamentais. Evitar aglomeração é outro aspecto importante. Você chamou bem a atenção que a liberação está sendo muito grande num momento em que, em alguns lugares, a doença ainda está em pico de elevação. Ela não chegou ainda num patamar. Alguns lugares tem havido queda de mortes, não propriamente de contaminados. Há um estudo interessante da Universidade Federal de Pelotas que estima que nós devemos ter aproximadamente de 8 a 10 vezes mais
contaminados do que o número oficial. Então, isso é uma preocupação crescente. Não há vacina, não há tratamento específico. Alguns grupos de doentes são extremamente graves. Claro, tem os grupos de risco que acabam exigindo maiores cuidados, crianças de tenra idade, idosos a partir dos 60 anos, pessoas portadoras de toda e qualquer doença, principalmente as doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, doenças outras degenerativas, artrites, artroses, doenças crônicas, evolutivas, e todas essas pessoas devem, precisam de adotar cuidados mais especiais. Destaca-se obesidade, alcoolismo, tabagismo e o uso de drogas não consentidas, além de determinados tipos de medicações. O outro aspecto importante que a gente tem que frisar: não interrompa em nenhuma hipótese os tratamentos de doenças crônicas, principalmente todas elas, mas com destaque para o que nós chamamos de doenças proliferativas. É um apelido no jargão médico muito bonito para dizer os portadores de câncer. Quimioterapia, radioterapia, controles periódicos não podem ser abandonados sob risco de agravar bastante a evolução da doença. Em linhas gerais, esses são os princípios básicos que nós temos que adotar. O senhor destacou algumas condições de saúde, que realmente nós estamos falando atualmente só da Covid-19, mas existem todas as condições de saúde, que muitas delas são crônicas, né, como a diabetes, hipertensão, essas comorbidades que acabam acometendo algumas pessoas, e se elas têm contato com o vírus, elas acabam sendo objeto de maior atenção dos profissionais de saúde. Porém, também existem algumas outras doenças, né, transtornos de comportamento por uso e abuso de álcool, né, uso e abuso de tabaco, uso e abuso de drogas. E a gente não tem visto muito, né, as pessoas falando sobre isso. E quais sugestões especificamente e orientações você daria, doutor, para esses pacientes, essas pessoas que enfrentam essas condições, né, mas atualmente a gente só fala de Covid-19? Como foi uma tragédia extremamente violenta e alarmante, acabou dominando a atenção da maioria das pessoas e da mídia sobremaneira. Porque eu não vejo nada absurdo, porque a mídia tem exercido um papel muito importante, a imprensa tem efetivamente desenvolvido ações muito concretas de informação. Às vezes um pouquinho alarmante, sem dúvida nenhuma, mas isso também vai depender muito do próprio sentimento do jornalista. O jornalista não é um ser inerte, né? Ele tem sentimentos, ele tem envolvimentos, tem tudo. Às vezes há um pouco de alarme, mas o papel da imprensa, da mídia, de uma maneira geral, eu diria assim, a mídia oficial ou a mídia profissional. Fantástico. A gente tem que aplaudir o trabalho dos jornalistas. As mídias sociais têm lançado muitas fake news e isso acaba distorcendo muito a realidade. Então, o que a gente tem que estar atento, em qualquer circunstância, tabagismo, por exemplo, é responsável por doenças pulmonares graves, especialmente o enfisema pulmonar, mas câncer de lábio, da garganta, do esôfago, do estômago e principalmente da bexiga. Vários indivíduos que desenvolvem tumores nestes órgãos, eu estou pulando o pulmão de propósito, que é o órgão de choque do tabagismo, desenvolvem em função do tabaco, em função do fumo, que é extremamente nocivo. O alcoolismo, que é outro ponto de relevância, porque virou assim um sinônimo de apelo social e de conquista social.
As pessoas se reúnem geralmente para beber e para comer. São duas coisas juntas que dificilmente se dissociam. Se a gente tem aí, por conta disso, a associação do tabagismo, do alcoolismo, da obesidade, nós estamos com um palco assim absolutamente promissor qualquer tipo de doença. Nós vamos ter aí câncer de pulmão, câncer de esôfago, boca, faringe, estômago, intestino, bexiga. E existem determinados tumores em outros órgãos cerebrais, por exemplo, que a gente não pode afastar a influência nociva. Um belo de um tumor cerebral que está sendo mostrado aí, um tumor muito grande, essa área mais acinzentada é o tumor propriamente dito, e esta área mais branca aí da ressonância é o inchaço cerebral, que a gente chama de edema perilesional. Isso, como é que aparece? A gente não sabe. Será que esses desvios de hábitos do dia a dia não contribuem? Provavelmente sim, não temos elementos para isso. Então, todos esses fatos são terrivelmente ruins. Agora, especificamente em relação à Covid-19, os fumantes, alcoólatras, obesos, e se tiverem associados aí diabetes, hipertensão arterial, é um candidato à morte. Então, são cuidados que se tem que prevenir. É muito difícil o indivíduo romper a obesidade, acabar com a obesidade rapidamente, ou interromper a ingesta de álcool, ou interromper o uso do fumo. A gente sabe disso. Mas fica o alerta que esses fatores são absolutamente nefastos para todo e qualquer tipo de doença, mas numa doença aguda, como a Covid-19, assume uma proporção muito mais grave. Doutor, e você falou também, você mencionou sobre a questão do câncer de próstata, né? Nós sabemos que o Ministério da Saúde ele tem uma agenda específica, não que seja dia de tal coisa ou dia de outra coisa, mas ele faz essa agenda para a gente focar em determinadas questões, né? O dia 15 de julho é o Dia Nacional do Homem e dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Homem. Inclusive tem o Novembro Azul, que é um mês em que todos os profissionais da saúde, né, especialmente os médicos, todos juntos, a equipe multidisciplinar e transdisciplinar, faz esse enfoque aí na abordagem da saúde do homem. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse essa ênfase nesse cuidado, né, com a questão do câncer de próstata, tanto em nível de prevenção quanto em nível mesmo de tratamento, porque atualmente só queremos nos preocupar, né, com a Covid-19, mas existem as outras condições de saúde que merecem tanto atenção quanto. E o que você teria sobre recomendação, sobre orientação, especificamente em relação ao câncer de próstata? Nádia, a nossa sociedade é uma sociedade muito machista e discriminadora, e de uma certa forma eu diria assim que é uma sociedade que concede determinados benefícios, entre aspas, ou tolerâncias indevidas. O homem não tem o hábito regular, na maioria, claro, outro um número significativo e vem crescendo tem, de fazer consultas e avaliações anuais. Então, a partir aí dos 30, 35 anos de idade, até mesmo antes, é assim, imperativo que se faça uma consulta com um médico clínico geral uma vez por ano, independente de todo e qualquer sintoma. E é muito comum a gente ver e ouvir: eu quero fazer um check-up. Na sua cabeça, o que significa check-up? Fazer todos os exames. Quando o homem me fala isso, você quer fazer um exame de teste de gravidez também? Como assim? São todos os exames implicam um exame de teste de gravidez também. Não, não é bem isso. Então, não são todos os exames. É preciso que nós tenhamos aí critérios. E o primeiro critério é uma avaliação clínica periódica para a prevenção de uma série de coisas. A partir dos 35 anos de idade,
eu diria assim, que é uma obrigação o homem frequentar o urologista uma vez por ano, ou a intervalos que for estabelecido entre o paciente e o médico. E fazer aí as avaliações periódicas, os exames pertinentes, se necessário, porque nós não podemos dar uma ênfase a fazer exames substituindo a figura insubstituível do médico, que é quem efetivamente orienta, fazer as avaliações periódicas, os cuidados aí necessários e devidos, e dar uma visão, enfim, um privilégio maior à próstata. A próstata é um órgão extremamente importante, as suas patologias geralmente evoluem durante um determinado período, porque ela está numa localização anatômica que permite um crescimento razoavelmente grande de lesões expansivas, lesões de crescimento, sem que haja sintomas. E aí, quando começa a haver sintomatologia, não, essas doenças estão muito avançadas. Mas muito antes disso, existem formas de detecção dessas doenças. E aí a prevenção é de fundamental importância. Quando se diagnostica um tumor de próstata, por exemplo, o tumor de próstata mais comum é o adenocarcinoma. Ele tem um crescimento relativamente lento. Relativamente lento. Então, quando se diagnostica através de uma série de avaliações do urologista, que vai submeter aí a palpação da próstata, através do toque retal, da palpação abdominal, da palpação combinada, através de imagem, exames funcionais, dosagens hormonais, dosagem do PSA e por aí afora. Então, o urologista tem condições de fazer um diagnóstico mais preciso. As lesões precoces, as lesões que são diagnosticadas precocemente, elas têm um índice de cura muito elevado. E elas podem ser tratadas com uma técnica chamada bracterapia, que é uma aplicação específica de uma radioterapia que tem uma série de exigências próprias para isto, e que tem algumas indicações e muitas limitações. Pode ser tratada com a chamada radioterapia convencional, com hormônio, um tratamento com hormônios, mas geralmente o tratamento ideal é o tratamento cirúrgico e posteriormente combinado com outras formas de tratamento, além da quimioterapia. A incidência do câncer de próstata é muito grande, e o diagnóstico tardio, lamentavelmente, também o é. Então, o percentual de câncer de próstata que leva à morte por falta de um diagnóstico precoce, por falta da possibilidade de um tratamento eficiente por causa do avanço da doença, é muito grande. Então, a prevenção é um fator muito fundamental, e se nós pudéssemos, de fato, examinar todos os homens, a partir dos 35 anos de idade, uma consulta anual com o urologista, nós teríamos aí uma prevenção muito significativa do câncer de próstata, um diagnóstico precoce e quase que um domínio da doença. É lógico que evolui mal, independente de todos os cuidados, mas esse percentual seria extremamente reduzido. Então, são esses cuidados, são, assim, as atenções devidas, não só o câncer de próstata. O de próstata, especificamente, é uma doença só masculina, né? A mulher não tem próstata. Então, como é uma doença especificamente masculina, tem uma ênfase um pouquinho maior, uma ênfase um pouquinho mais acentuada. Mas é muito fundamental, e o Novembro Azul é muito desejável e é muito esperado, porque alerta a população masculina e a feminina também, porque a mulher acaba exercendo uma função muito importante, fazendo com que os seus companheiros, namorados, amigos, parentes, enfim, maridos, etc.,
assumam a posição de consultar um médico. Então é sempre importante que nós enfoquemos isso com bastante ênfase. Excelente, doutor. É aquela questão de mudança de paradigma, né? No Brasil, nós temos a má educação de entender que saúde é você simplesmente estar doente e ter acesso ao atendimento médico. Porém, realmente, saúde é um estado que a gente desenvolve, né? E busca manter. E por isso a gente também está aqui nessa missão de trazer parceiros ilustres como você para realmente comunicar todas essas informações. A saúde ela é um estado que se constrói, que ela deve ser desenvolvida e mantida. Quando você precisa de uma assistência para tratamento e para recuperação, já não há mais saúde, há o estado de adoecimento. E, doutor, em relação à continuidade desses tratamentos, dessas doenças já existentes, né? Tanto em relação à Covid-19 quanto em relação às doenças existentes, existe uma cultura equivocada também da automedicação. Para o senhor ter uma noção, no SUS, quando eu atuo como terapeuta ocupacional, estava na linha de frente fazendo os testes rápidos e a gente sempre faz uma entrevista, né? Está tomando alguma medicação? Às vezes o paciente vinha com sintomas gripais e disse, tomei azitromicina, tomei ivermectina. Então, às vezes, nem tem acesso ao médico, né, ao profissional especializado para fazer a prescrição da medicação, já vai lá, se antecipa, né? Gostaria que o senhor nos sensibilizasse, nos alertasse sobre essa questão da automedicação, por gentileza. Nádia, uma vez eu estava fazendo uma defesa de um médico e o advogado adverso estava muito contundente nas acusações e tecendo uma série de comentários sobre doenças. Então, na minha petição, eu escrevi o seguinte: segundo o adágio popular, de médico e louco todos têm um pouco, mas diante de determinadas circunstâncias que são crescentes a cada momento, eu tenho absoluta convicção que existem muito mais loucos do que médicos no mundo. E reafirmo isso de maneira muito clara. Quer dizer, uma das piores condutas que uma pessoa pode adotar em termos de agressão à sua saúde é a automedicação. É uma coisa absolutamente desastrosa. E, por exemplo, você citou aí a azitromicina, que é um antibiótico que tem indicações precisas, e o uso indevido, ou inadequado, ou inapropriado de um antibiótico, ou qualquer medicação, mas o antibiótico que acaba sendo assim, de um uso um pouco mais difundido, bem que nos últimos tempos a gente tem um controle maior porque exige um receituário, mas infelizmente o setor de fiscalização não é tão eficiente para coibir a automedicação. Isso pode desenvolver aí as chamadas superbactérias, infecções que são resistentes a diversos antibióticos e acabam trazendo consequências péssimas. Por exemplo, a ivermectina. Não se tem uma convicção técnica da eficiência da ivermectina. A Organização Mundial de Saúde preconiza que não se use. É preciso de que tenha uma orientação médica eficiente e a gente tem que ter muito claro uma doença especificamente em relação à Covid muito grave, muito séria. Tem um percentual importante de pacientes que ficam extremamente graves com internações prolongadas, cuidados todos especiais, e que mais ainda, a gente não sabe como é que vai ser a evolução tardia dessa gente. E não se pode brincar com uma doença que em 4 meses matou cerca de 80 mil pessoas oficialmente. Porque uma série de óbitos que não foram devidamente notificados nos serviços sanitários estão aumentando essa estatística. Então, fazer a automedicação, não só na Covid, mas em toda e qualquer eventualidade, e principalmente nas doenças crônicas, é um desastre. Um número altamente relevante de diabéticos tem uma série de complicações porque começam a fazer
os seus autocontroles. Não, a gente ouve isso com uma certa regularidade. Minha diabetes sarou, uma doença incurável. Ela pode ter controle e tem. E pode ter controle eficiente e tem, desde que as regras técnicas sejam devidamente obedecidas. Isso se aplica à hipertensão arterial, à insuficiência vascular, especialmente a coronariana, aos portadores de vários tipos de doenças reumáticas diferentes, aos pacientes portadores de epilepsia, e vai por aí afora. Então, essas doenças crônicas que o doente acaba se acostumando com ela, e são doenças que, na sua maioria, dão relativamente poucos sintomas agudos, como são sintomas que vão se acrescendo devagarinho, o indivíduo vai se acostumando a eles, e vai se adaptando a eles, e entra o grande mal, que é o comodismo, associado à automedicação. Então, é preciso que as pessoas tenham isso muito claro. Por favor, não faça automedicação. Também cunhei uma expressão por minha conta, e diz o seguinte: ao persistirem os médicos, consulte os sintomas. Porém, se os sintomas forem relevantes, corra para falar com o médico, para ser atendido pelo médico, com um alerta, se der tempo. Então, é preciso que a gente tenha isso muito claro. A automedicação é uma forma de aprofundar as consequências gravosas das doenças. É um desastre isso. Doutor, muito obrigada pela sua recomendação, pelas suas palavras e essa eloquência toda nas palavras, doutor. Você gosta de... Fiquei curiosa também, né? Quebrar um pouquinho aqui o gelo. Você também gosta muito de leitura, com certeza, né? Para alçar aí essa caminhada, tanto da medicina quanto da advocacia. E como é que é essa relação com a leitura para você realmente ter todo esse dom da oratória? Acaba e deixa uma dicasinha aí para a gente também, quebrando um pouco o gelo de falar sobre doenças, sobre saúde. Olha, a vida da gente é repleta de pessoas que nos influenciaram muito, né? Eu tenho assim alguns destaques na minha vida, preferia não citar especificamente, para não cometer aí a injustiça de esquecer de alguém ou saltar alguém, mas que exerceram influências muito grandes. Mas na medicina em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, existiam professores eméritos, verdadeiramente eméritos. Eram homens da ciência, da arte e da cultura. Eu sempre digo isso. O meu professor de ginecologia obstetrícia, que dava aula para a gente às 3, 4 horas da manhã, quando nós estávamos de plantão, esse homem foi professor titular de ginecologia obstetrícia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi secretário de Educação e de Saúde do governo de Minas Gerais. Ele foi ministro da Educação, ministro da Saúde, foi reitor da universidade. E depois dessa trajetória toda, já quase chegando aí nos seus 70 anos, ainda administrava a cadeira, nos dando aulas com uma dedicação fantástica. Imagina ter a possibilidade de ouvir um homem desse. O nome dele era professor Clóvis Salgado. Outro que exerceu uma influência muito grande para conosco foi o professor Hilton Rocha, que era um oftalmologista destacado, à época considerado um dos melhores oftalmologistas do mundo. Era, eu diria assim, um artífice da cultura. Um outro professor que também foi bastante significativo, e eu fui monitor dele, era uma forma de estudante estar mais ligado à disciplina, o professor Luigi Bogliolo. Ele começou a trajetória dele na Universidade de Bolonha, passou por Viena, porque em função da Segunda Guerra e posições políticas dele foi perseguido, teve numa universidade americana, que eu não me lembro qual delas, e acabou chegando no Brasil.
a experiência, a vastidão de conhecimento desse homem, o humanismo que ele tinha também nos influenciou bastante, e vários outros, em termos de preceitos éticos, em termos de preceitos disciplinares, inclusive de interesse pela leitura, o professor João Galo, e assim vários outros que se destacaram, e que eu estou citando os mais assim relevantes para a minha convivência e para o que me influenciaram bastante. E no direito, a gente é obrigado a estar ligado à leitura, mas eu sempre fui um curioso muito grande, né? E desde os primórdios, acabei me dedicando um pouco a ter assim, a curiosidade de saber algumas coisas sobre a história do Brasil, um pouco de filosofia, ter algumas incursões na sociologia. Isso acaba fazendo com que a gente saiba dimensionar o tamanho da nossa ignorância. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente procura se informar, mais ignorante, mais desprovido de conhecimento a gente tem certeza que é. Então, foi em função disso, a leitura é muito interessante, muito atraente, muito agradável, e é um atestado da nossa ignorância, e eu sou do primeirão da fila aí da ignorância, por vontade de saber mais. Foi isso, eu acho que basicamente foi isso. Com certeza, essa inclinação, esse desejo, né, de se superar cada vez mais. E eu quero agradecer inicialmente, realmente, Tessi, vários elogios. É importante nós reconhecermos uns aos outros, né? Reconhecer tudo aquilo que o nosso parceiro, o nosso amigo, os nossos colegas de trabalho, os profissionais em geral, pessoas ilustres, trazem para a sociedade e trazem para a nossa vida. E doutor Cid, eu quero mais uma vez agradecer e realmente parabenizar pela sua trajetória. A gente vê mesmo uma energia latente, a gente vê que você já contribuiu bastante, contribui, ainda tem muito a contribuir para toda a nossa sociedade. Eu sinto saúde, né, daqui nas suas palavras, nas suas orientações, saúde e sabedoria. Eu só tenho a agradecer por você estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite, ter abrilhantado aí o nosso programa. E aí queria deixar esse espacinho para você dar um tchau para o nosso pessoal, né? Estamos encerrando esse momento, mas a casa está aberta para muitos outros e que possamos desenvolver mais parcerias aí. E aí, se tiver uma vaguinha na sua agenda, se quiser participar do Novembro Azul, que vamos estar falando novamente aí sobre saúde do homem, ou qualquer outro momento, a casa é nossa. Esse aqui é o nosso espaço de saúde e bem-estar. Seja sempre bem-vindo. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante a distinção, a honra e a alegria que você e sua equipe me proporcionaram. Estou absolutamente feliz com isso. Segundo, os seus elogios, eu acho que são um pouquinho benevolentes, para não dizer que são extremamente exagerados. Então, a gente tem que ficar assim na benevolência. Não é isso, não. É apenas uma trajetória de vida. A gente vai ficando velhinho e vai ficando repetitivo e meio chato, né? Mas se depender de mim, não nasci para semente, não, mas se depender de mim, eu vou viver mais de 200 anos. Ainda tem muita coisa pela frente. Felizmente, tenho muita vitalidade, muito bem de saúde. Tive a graça de nunca ter tido, nesse espaço de tempo de vida, nenhuma doença grave, nenhuma doença de maior importância. Praticamente não uso nenhuma medicação. E eu sempre costumo dizer assim, eu sou tão ruim e tão indesejável que nem a Covid me quis. Porque eu fiz os testes aí, foi negativo, vou fazer um segundo. E espero que ela continue não me querendo. Agradeço muito, muito o carinho de vocês, a atenção, e estou muito feliz. Se tiver uma oportunidade de repetir esse bate-papo, vai ser uma satisfação e uma honra muito grande, e já antecipadamente lhes agradeço, e a você especificamente, e termino dizendo parabéns, esse trabalho é um trabalho muito relevante, informativo, adequado e necessário.
Olha só, doutor, no nosso chat, as pessoas estão elogiando a entrevista. E o doutor Alexandre Melo, que concedeu entrevista para a gente, também está comentando que o senhor passa uma energia maravilhosa de acolhimento. E é isso que eu sinto também. Talvez você tenha ficado um pouco tímido com os elogios e com carinho, doutor, mas é um reconhecimento mesmo que está à altura, viu? E você também tem um senso de humor maravilhoso, inspira bastante. São esses exemplos de saúde mesmo que a gente quer trazer, né, para todos nós. Às vezes a gente só fala, né, as coisas ruins, a gente só quer noticiar má notícia, a gente só quer compartilhar o lado ruim da vida, né? Mas falar sobre saúde, falar sobre vitalidade, ter excelentes exemplos, né, disso. Esse espaço aqui, o programa Harmoniza, é espaço para isso tudo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Um beijo no seu coração, no coração de toda a sua família. Continue irradiando saúde, acolhimento e muita vitalidade. Muito obrigado e devolvido em dobro aí todo esse carinho, toda essa atenção e o cuidado. Gratidão, doutor.